Olá, alunos do curso técnico em administração do segundo módulo. Boa noite. Hoje, dia 5 de maio de 2020, já estamos indo para a nossa 7ª atividade à distância na disciplina de legislação aplicada. É bastante atividade, é tempo que a gente não esperava. Quando nos distanciamos, imaginei que em 2 semanas retornaríamos, algo assim. E estamos aí, ainda hoje sem saber exatamente quando retornaremos. Espero que nesse mês de maio possamos retornar ao convívio, com todos os protocolos de cuidados que o Sinodal vai ter no momento que retornarmos. Mas a gente precisa do convívio. A escola se faz com o auxílio, com o convívio, né, com a presença. A distância está sendo uma excepcionalidade, mas a gente tem que seguir. Eu quero dizer para vocês o seguinte: primeiro, como funciona a minha organização, pessoal, com relação aos trabalhos que vocês estão fazendo, o que é semelhante para cada professor. Eu tenho uma pasta só para vocês. Então, em Sinodal 2020, eu tenho a pasta dos técnicos. Dentro, a turma de administração do segundo módulo. E para vocês eu tenho as pastas desde que a gente saiu. Então, na segunda semana, já na primeira semana de atividade à distância, dia 24 de março, depois dia 31 de março, depois no dia 7 de abril, no dia 14 de abril, tivemos o feriado do dia 21 de abril sem aulas, depois o dia 28 de abril, e hoje eu tenho uma pasta para a atividade de hoje. Em todas elas, pessoal, como é que a gente tem? O professor tem recebido as atividades de vocês e armazenado. Eu tenho um cuidado de dar o prazo para vocês quando alguém tem, por algum motivo, algo que atrase, por qualquer situação que seja, eu aceito fora do prazo, com qualquer situação, desde que tenha uma justificativa, que vocês procuram se envolver, e é isso que eu quero de vocês. Continuem assim. Esse período vai ser avaliado, sim, essas atividades serão validadas, valerão como noites de aula, como carga horária em cada disciplina, então o envolvimento de vocês é importante. E enquanto eu falo, eu estou passando as pastas aqui e vou tornar pública para vocês a planilha, para dizer se alguém tem alguma atividade que ainda possa colocar em dia. Mas eu tenho certeza que quem é da turma sabe o que falta colocar, o que está em dia, tá? Lembrem, nós professores estamos tendo essa compreensão de aceitar alguma atividade que possa estar fora do prazo. O importante é vocês, como alunos, não se desorganizarem e deixarem acumular demais. Para hoje, dia 5 de maio, eu quero dizer o seguinte: eu vou deixar um pouquinho aquele PowerPoint de lado, no qual a gente leu muitas questões sobre a questão da legislação empresarial, sobre o direito comercial, né? A questão do empresário. E, no momento, a gente deixa de lado, e hoje eu vou dar para vocês uma tarefa um pouco diferente. Eu tenho uma página na internet que eu vou passar para vocês, que é do Instituto Millennium. É uma organização. E o tema é as dificuldades de um pequeno empresário no Brasil. E tem uma entrevista muito boa com Cláudio César Pereira Santos, que é um empresário de pequeno porte, médio porte, do Rio de Janeiro, e que retrata algumas questões muito interessantes, que são desafios hoje no Brasil, mesmo sendo a entrevista de 2017, continua sendo muito válido, são desafios para o empresário no Brasil empreender. Então, questões como mão de obra, questões como os fornecedores, as taxas, os impostos, né? Então, no resumo deste empresário, quem gera emprego não é valorizado, o empresário. Então, eu quero que vocês assistam, certo? Eu quero que vocês assistam. E depois de assistir, até para que a gente tenha um desenvolvimento de escrita, porque no ano que vem vocês estarão fazendo o TCC de vocês. Então tem que ter por hábito redação, certo? Colocar as ideias no papel, discorrer sobre temas. Eu quero que vocês elaborem uma redação sobre esta apresentação, sobre esta entrevista. Podem trazer o conhecimento de vocês, o que ele diz nessa entrevista,
as opiniões de vocês, o que já estudamos nessas 10 semanas de aula em legislação empresarial, certo? Então vocês vão abordar esse tema do empresário no Brasil hoje em dia, as dificuldades de um pequeno empresário no Brasil atualmente, tendo como base a entrevista, esse vídeo, tendo como base o conhecimento e a vivência de vocês e tendo como base a disciplina de legislação, o que a gente já trabalhou até o momento. Eu não gosto de me ater muito a número de linhas, porque parece que aí a gente fica muito preso a isso. Eu gostaria de dizer assim, livre a escrita, mas não me escrevam pouquíssimas linhas, né, pessoal? Vamos combinar que menos de 12, 15 linhas é muito pouco, não dá para ser considerado uma redação. Também não quero que me escrevam uma carta de 4, 5 páginas, certo? Então algo aí em torno de 15, 20 linhas, bem organizado. Tá? Isso também é uma forma de vocês exercitarem a redação de vocês. Ano que vem tem TCC. Bato nessa tecla porque ao longo do curso vocês têm que trabalharem nisso. Tá ok? O professor tá para tirar dúvida. O vídeo é bem claro, bem esclarecedor, uma linguagem bem acessível. Tá? Tem que assistir o vídeo. E na medida do possível, pessoal, quem tem tarefa atrasada, me procura no privado também, no WhatsApp, para combinar como colocar em dia. Certo, alunos? Estarei à disposição durante a noite, durante a aula, e reforço que não vejo a hora de estarmos juntos lá no Sinodal. Um abração do professor, contem comigo.